Uma das disciplinas mais desenvolvidas nas últimas décadas tem sido a área de física. Muitas das ideias que cientistas famosos tinham com respeito à física foram ultrapassadas como resultado dessas descobertas recentes. Será que a Bíblia também e a física dentro da Bíblia também já foi ultrapassada? Fique conosco para uma conversa com o nosso convidado especial, Dr. Revelino Montenegro. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas ao Dr. Montenegro, nosso convidado especial para esse programa. Sr. Doutor, muito obrigado pela Agradeço também o convite. a sua presença aqui. Na introdução, eu falei que muitas das ideias dos cientistas famosos, com o desenvolvimento do conhecimento da física, as ideias que durante, quem sabe, anos e décadas eram aceitas como padrão, foram mudadas. Será que na Bíblia a física também já foi ultrapassada pelas recentes descobertas? Eu acho que não. Eu gosto muito de fazer... Sempre que eu leio um novo artigo científico que é apresentado alguma evidência contra algum texto bíblico, eu costumo simplesmente esperar um pouco e aguardar a contra-resposta que virá em seguida contra aquele texto, contra aquele artigo, contra aquela nova descoberta, né? Eu tenho percebido que a ciência contida na Bíblia tem se mantido firme durante séculos e séculos de desenvolvimento científico. Ela tem tantas teorias já passaram, né? Tantas teorias já foram apresentadas como verdadeiras e depois sucumbiram completamente. Viu? O primeiro verso da Bíblia... Deixa eu interromper, para o benefício de alguns que, quem sabe, não conhecem o senhor, só uma biografia bem rápida, que você trabalha como cientista hoje na Alemanha, PhD, e foi engenheiro, trabalha agora na área de bioengenharia. Trabalhou como cientista e pesquisador aqui no Canadá, através da Universidade de Toronto. Então, só para o pessoal saber quem você é e os seus conhecimentos, que isso é uma área que você mexe com todos os dias também, né? Isso, e eu já tive a oportunidade de lecionar física. Então, física é realmente um assunto super interessante. Como você mesmo falou no início, uma das disciplinas que mais se desenvolveu. É realmente uma disciplina tremenda. Assim, o desenvolvimento da física no século passado foi tremendo. Por exemplo, um dos mais famosos cientistas de todas as épocas era um físico, Einstein. Por exemplo, que sempre que se escuta a palavra cientista, vem à mente a imagem. A imagem de Einstein, né? O entendimento, o estudo da física para se entender o universo é uma coisa tremenda hoje em dia. E seus diferentes ramos. A física é uma área tão diversificada e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento tem aumentado tanto que eu diria que um físico nuclear, se ele conversar com um físico de uma área qualquer, de uma outra área qualquer da física, eles não vão nem se entender devido ao tamanho, a profundidade e o desenvolvimento que essa disciplina tem alcançado, né, nesses últimos anos. Interessante. Mas eu queria dizer que o primeiro verso da Bíblia, o capítulo 1, verso 1, é já, na minha opinião, uma aula de física. Então, logo no início da Bíblia. Deus já começa falando de física. Porque se você perceber, se você quebrar esse verso aqui, os primeiros versos, ele começa dizendo, no princípio, ou seja, já temos aqui a ideia de tempo, criou Deus a terra, ou melhor, os céus, nós temos aqui a ideia de espaço, certo, e a terra. Nós temos agora a ideia de matéria. Então, essa trindade é que forma o universo. Certo? Nós não podemos ter um universo somente formado por tempo e matéria. Você precisa do espaço. Certo. Você também não pode ter um universo que é formado só por tempo e espaço. Você precisa da matéria. Ou matéria e espaço. Matéria e espaço somente. Você precisa do tempo. Então, essa trindade em si,
que é apresentada aqui já é uma introdução ao mundo da física. Olha, para entender física, você tem que entender que nós vivemos nesse universo composto desses três elementos, né? Eu chamo isso de uma trindade. E se você continua lendo o texto de Gênesis, o versículo 1 vem falando sobre a questão de trevas, do que essa ausência de luz, depois vem Deus trazendo a luz para todos nós. Então, todos esses são termos físicos muito fortes. E as leis da física, as leis que nós conhecemos hoje, que ainda há muitas para serem desenvolvidas ou descobertas, há muita coisa ainda na física para se desenvolver, assim também como nas outras disciplinas, é claro, nas outras ciências. Mas eu diria que há muita coisa para ser descoberta. Eu diria que a Bíblia seria um ótimo guia também para as pessoas estudarem e verem ou analisarem aqui alguns parâmetros. Mas, por exemplo, eu queria ler com você um texto interessante do livro de Jó, no capítulo 38, versículo 33. Jó 38, verso 33, tem um texto bastante interessante, 38 e 33, que diz: sabes as ordenanças dos céus? Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Deus está fazendo uma pergunta. Você conhece as leis que governam o universo? Isso daqui é um desafio já para os físicos. Ele chega isso parece a defesa de um doutorado. Você vai para a defesa, o professor te pergunta: você conhece essas leis? Você entende disso? Então, eu me lembro muito bem de quando eu terminei o meu mestrado. Eu fiz um mestrado na área de química inorgânica, e na hora que eu lembro que aproximava-se a época da minha defesa, um professor, um grande amigo meu, que ele se dizia ateu, chegou para mim e disse: como é que você quer ser um cientista e crer em Deus? No dia que uma determinada experiência não funcionar no laboratório, você vai dizer que é porque Deus não quis? Você vai colocar a culpa em Deus? E eu disse para ele: não. Se alguma coisa não funcionar, professor, é justamente porque eu não estou obedecendo às leis que governam o universo, ou as reações químicas, ou qualquer outro fenômeno da física. Eu não estou obedecendo essas leis, e isso para mim é a maior prova de que existe um Deus. Porque se esse planeta, se esse universo não fosse organizado e previsível, se nós não tivéssemos leis, ciência não existiria. Certo. Primeiro de tudo, para que eu iria ter lei da gravidade, leis da termodinâmica, leis dos movimentos, se não existisse essa possibilidade de se prever o que vai acontecer? E se há essa possibilidade, é porque existe alguma ordem, porque existe um regulamento, existe uma maneira como as coisas do universo elas caminham, como os fenômenos ocorrem. E os grandes cientistas, eles simplesmente observaram isso e começaram a criar suas leis. Um exemplo clássico disso é o de Isaac Newton. E para aqueles que não sabem, Isaac Newton ele foi um tremendo conhecedor da Bíblia. Isaac Newton escreveu livros sobre profecias bíblicas. Ele lia a Bíblia constantemente, ele acreditava em Deus. Ele utilizava a ciência para tentar provar que Deus existia, que esse universo... A própria ideia da mecânica determinística, né, que foi desenvolvida por ele, ele começou a ter esse pensamento, né, que essas coisas são previsíveis, que há uma determinação em que direção certas coisas irão ocorrer, baseados em textos sobre predestinação, em coisas desse tipo que tem um fundo teológico. Então, ele começou a desenvolver a sua ciência nesse sentido. Então, mais uma vez eu digo, se o mundo, o seu universo não fosse previsível e organizado, a ciência existe para quê? Eu li no outro dia que perguntaram ao famoso cientista Stephen Hawking se, sendo cristão e acreditando em Deus, é um obstáculo para ser cientista. Ele respondeu: se fosse, então Isaac Newton não tinha descoberto nada. Isso é uma tremenda de uma resposta, porque nós teríamos tido problemas seríssimos. Assim foi com Kepler, foi com Galileu e muitos outros cientistas que hoje ainda estão trabalhando e tiveram suas inspirações, assim, o seu desejo de conhecer mais e se aprofundaram na ciência porque queriam entender mais o mundo, o universo desse Deus. Deus nos convida a isso, realmente. Outro me falou no outro dia que entre, quem sabe, os 30 ou 40 melhores cientistas do mundo mais reconhecidos, uma boa porcentagem deles hoje reconhecem a Deus e são cristãos. E uma coisa que
20, 30, 50 anos atrás seria quase impossível. Mas mais e mais cientistas estão reconhecendo Isso. que a ordem, que essas leis, essa ordem que existe no universo É incrível. tem que ser resultado de uma mente superior, de uma mente brilhante. Brilhante, de um criador que organizou tudo isso. E isso realmente... Eu vou dar um exemplo claro disso. Existe uma lei na física, chama-se a lei da conservação de massa e energia. Que você já ouviu essa lei? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Certo. Está escrito na Bíblia. Vamos lá em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 14. Na Bíblia diz: sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, esse texto está dizendo assim, olha, não se pode criar nada, não se pode... Tudo que existe hoje pode ser transformado. Certo? Eu lembro que há um site na internet sobre ciência e um garotinho escreveu uma pergunta bastante interessante. Ele escreveu: com a construção de tantos prédios que nós temos no planeta, será que o planeta não vai ficar pesado e vai cair um dia? Mas parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta de uma criança que não conhecia muito bem essa lei. Certo. Mas ela não entendia essa lei da conservação da massa, que o que está havendo aqui não há criação de novos materiais, mas simplesmente o que era areia um dia foi transformado em concreto e o prédio foi transformado. Só foi uma transformação, né? Mas a massa está ali. E essa lei já estava descrito aqui, uma lei que é real, que é absoluta, não há como fugir disso. E a Bíblia trazia essa lei física aqui. A própria ideia de um Deus transcendental, de um Deus invisível, é para nós uma maneira de nos fazer, para que a gente consiga entender certas coisas que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, ninguém enxerga força da gravidade, ninguém enxerga campo magnético, campo elétrico. Lógico. Mas essas coisas existem. E as leis da física existem para nos dar uma direção, nos dar uma ideia de como isso funciona. Eu fico encantado porque quantas pessoas tomam a ferramenta que foi criada por Deus, que é a ferramenta da física, a ferramenta da ciência, e se voltam contra o próprio Criador, né? E querem utilizar isso. Eu dei uma apresentação recente, eu fiz uma palestra em Berlim, e eu estava fazendo uma palestra sobre ciência e a Bíblia. E o que foi que eu fiz? Eu apresentei fotos de cientistas famosos. E eu perguntava às pessoas: vocês sabem quem é esse homem? E ninguém sabia. Eu apresentava o nome do cientista. E as pessoas falavam: não sei quem é. Eu disse: foi ele que inventou tal coisa. Inventou a aspirina. O outro, o Thomas Edison. Ninguém reconhecia a foto do Thomas Edison. E coisas desse tipo. E eu fui mostrando, e eu cheguei ao ponto e disse: sabe por que vocês não conhecem essas pessoas? Porque eles foram grandes cientistas. Eles inventaram coisas tão grandes que vocês tiraram o olhar do cientista e focalizaram na criação. Na criatura, né? Yes. É o mesmo que ocorre com Deus. Por isso que existem ateus. A criação de Deus é tão tremenda, é algo tão maravilhoso, é algo tão magnífico, que as pessoas não conseguem mais simplesmente olhar para Deus, só olham para a sua criação. Interessante. E aí adoram a criação. O livro de Romanos fala isso, que as pessoas passaram a adorar a criatura e não o Criador. E Deus deixando bem claro que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas as leis da física, na minha opinião, são ferramentas maravilhosas para entendermos esse planeta, para entendermos o mundo ao nosso redor. E essa lei da conservação da massa e energia é um exemplo claro disso, que não dá para se criar nada, não dá para... mas somente nós vamos transformar de uma forma para outra. Uma outra lei que é difundida em toda a Bíblia e que é muito comentada entre os estudiosos da Bíblia e os criacionistas, por exemplo, é a segunda lei da termodinâmica. É algo óbvio que o universo inteiro está caminhando para um estado que nós chamamos de maior entropia, ou seja, a desorganização está aumentando, né? O que é mais fácil, organizar ou desorganizar, né? Ou bagunçar? Claro que é bagunçar. Então, isso. Então, a Bíblia mostra essa figura. A Bíblia deixa claro: olha, o universo inteiro está caminhando para um estado de destruição, de bagunça. Essa própria lei vai contra, por exemplo,
teoria da evolução, né? Não, nós estamos caminhando no caminho contrário, uma maneira, um estado de mais organização. Eu escutei recentemente uma frase de um cartunista, o Scott Adams, que publica uma tira, cartoon muito famoso, Dilbert. E ele, apesar de não crer em Deus, apesar de não ser criacionista, ele disse algo tremendo. Ele disse, olha, a teoria da evolução, ele disse, eu não posso acreditar numa teoria que teve que ser revisada tantas vezes, ela tem que estar errada. E vindo de um homem como ele, eu disse, olha, interessante sua opinião. Mas eu queria te mostrar na Bíblia que a Bíblia fala sobre essa questão da entropia, dos problemas estarem aumentando, enquanto todas as outras religiões falam, não, nós estamos caminhando para uma época de mais organização e tal, e a própria comunidade científica, não, é evolução e coisas assim. Vamos lá no livro de Romanos. Ok. Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, no capítulo 8. Eu queria ler os versículos 20 até 22. Eles não dão uma indicação clara disso. Diz, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Olha só esse termo de gemer, de sofrer. Está mostrando que o universo, que a criação, ou seja, aquilo que Deus criou, está padecendo, né? Está passando por problemas, está sofrendo cada vez mais. E isso é uma indicação clara. E há muitos outros versos na Bíblia que mostram, olha, esse planeta jaz nas trevas, né? Esse planeta caminha para a destruição, que mostram, eles confirmam a segunda lei da termodinâmica, que, olha, o universo está caminhando para um estado de maior entropia. Deixa eu só interromper aqui, porque essa é uma das coisas que eu acho muito interessante. Como é que os cientistas que acreditam na evolução, qual é a resposta deles quando a teoria da evolução entra em contradição a essa segunda lei da termodinâmica? Qual é a resposta deles? O que você ouve por aí? Não, a única resposta que eles dizem é que se você coloca energia no sistema, você pode anular essa entropia, né? Só que, ou seja, ele está dizendo que a entropia do universo está realmente aumentando em sistemas que nós chamamos de sistemas fechados, né? Ou melhor, abertos, desculpe-me. Que a energia está se dissipando, mas se você conseguir fechar o sistema e colocar inserir energia ali, você pode resolver esse problema. Só que se você olhar de uma figura maior para uma figura maior, o que nós vemos é que o universo inteiro, o que estaria fora do universo colocando energia aqui isso aqui é o ponto. A energia viria de onde? Exatamente. Então não existe. Na verdade, o que eles estão fazendo é transferindo o problema. Por exemplo, os descobridores do formato do DNA, eles chegaram à conclusão, olha, é muito complexo para ter surgido aqui por acaso. Então, os descobridores da hélice tripla, né, do DNA, eles afirmam que, na verdade, não, as células que originaram a vida aqui na Terra, essas moléculas que originaram a vida na Terra, elas vieram de outro planeta. Ou seja, transfere o problema para outro planeta e deixa eles resolver por lá, porque o negócio aqui é muito complexo. Então, isso é uma demonstração clara de não querer admitir que a possibilidade de Deus ter criado é uma possibilidade lógica, uma possibilidade óbvia, e simplesmente querer fugir do problema, simplesmente transferindo o problema para mais distante. Esse aqui é o ponto para mim que é de mais frustração, é que eu acho que as pessoas têm o direito de rejeitar a Deus, embora eu acho que seja a decisão errada, mas quando eles indicam que acreditar num Criador não é lógico, é lógico. Acreditar num Criador se encaixa dentro das leis da ciência. Claro. Eu acreditando num Criador não é preciso violar nenhuma das leis físicas, nenhuma das leis que governam o universo. Claro. Então é uma hipótese lógica. Exatamente. E para eles concordarem com isso é difícil, né? Claro, são duas escolas de pensamento, né? São duas escolas que nós temos uma escola que diz não, Deus é o Criador, outra que diz não é, e aí as diferentes escolas têm suas opiniões, até mesmo seus preconceitos, e elas continuam lutando. E na verdade isso vai sempre existir até Jesus Cristo voltar. Essa é a minha opinião. O que nós podemos fazer é o seguinte, não,
estão aqui as evidências, tá certo? E eu não estou nem falando de arqueologia, de história, de psicologia, eu estou falando somente de questões de física. Que a Bíblia, em princípio, não seria um livro sobre física. Então, nós estaríamos esperando que muitos erros estivessem contidos Lógico. aqui. Porque, primeiro, esses homens não eram físicos. Lógico. Mas aqui eles falam da conservação de massa e energia, aqui eles falam da entropia do universo aumentando, aqui eles falam também que isso é um fato interessante sobre a criação do universo. Acho que eu já comentei contigo uma vez, creio que até a década de 30 acreditava-se que o universo era eterno, mas aí chegou um momento que foi impossível segurar essa ideia de que o universo era eterno, porque as evidências eram muito claras que houve um princípio. Teve como iniciar. Isso, e aí nesse processo foi que surgiu a teoria do Big Bang, que hoje, entre os cientistas, é a teoria realmente que faz sentido. Houve um princípio. Mas ao falar isso, eles estão concordando com o que a Bíblia diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse tipo de pensamento mostra que, olha, existe lógica, viu, no que nós estamos falando aqui. Por muito tempo nós fomos tomados como bobos. E o que mais me revolta é quando um cientista vai na TV, dá uma entrevista, ele simplesmente diz assim, isso não é ciência. Isso é verdade, yes. E ele não dá os argumentos. Ele não apresenta nada, ele simplesmente diz, isso não é... Ele se esconde por trás do título de doutor. Diz, rapaz, eu sou doutor. Escuta, mas doutores já falaram muita coisa errada nessa vida, viu? Então, eu fico triste ao ver isso. Utilizar a expressão isso não é ciência, é muito fácil. É um recurso muito confortável, né? De simplesmente dizer isso e sair de cena. Mas por que você então não apresenta as evidências que vão contra isso? Certo? Porque até aqui eu não vi nada que estivesse se opondo ao que a Bíblia diz. Lógico. Mas o interessante da entropia é que a Bíblia também diz que Deus não está sujeito à entropia. Então a própria Bíblia dizia que há sistemas em que a entropia não funciona. E Deus é um deles. E Deus é o sistema. É o sistema. Vamos lá em Tiago. Ok. Tiago, capítulo 1, verso 17. Tem um texto bastante interessante. Em Tiago, no capítulo 1, verso 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, essa possibilidade de mostrar um sistema onde a lei da termodinâmica, o aumento da entropia, desculpa, não se aplica, é algo tremendo também. Olha, há sistemas onde também não funciona, e esse sistema é Deus. É Deus. Em Deus não há como essa variação ocorrer, essa mudança ocorrer. Algumas pessoas criticam a Bíblia dizendo o seguinte, que nós só descobrimos, ou só utilizamos esses textos quando alguma descoberta é feita. Por que não utiliza a Bíblia para poder fazer as descobertas? Mas isso é um absurdo, fazer esse tipo de declaração, porque há um caso exemplar na Bíblia, é uma profecia no Velho Testamento em que o profeta diz que viu carros circulando pelas praças da cidade e pareciam como fogo. E o Isaac Newton, ao ler esse texto, ele era um homem de uma criatividade tremenda, tanto é que ele, sentado debaixo de um pé de maçã, de uma árvore de maçã, quando viu a maçã cair, ele desenvolveu toda a teoria sobre a lei da gravidade. Quando leu esse texto, ele conseguiu calcular a velocidade desses carros que circulavam ao redor da praça. E ele disse que, olha, no futuro o desenvolvimento tecnológico vai ser tão grande que as pessoas irão desenvolver veículos que poderão viajar a mais de 80 km por hora. Na época, eram carroças que transportavam as pessoas. E uma carroça não chega nem perto, uma carruagem não chega nem perto de 80 km por hora. E os cientistas da época, a comunidade científica na época, ridicularizou o que ele falou. O Voltaire chegou a declarar que a Bíblia havia arruinado a cabeça de Isaac Newton, dizendo uma coisa dessa. Depois de tantos séculos, o que a gente vê hoje? Nós vemos veículos que andam muito mais que mais isso. 80. Principalmente se você for dirigindo uma Autobahn na Alemanha. Aí você vai ver carros a 200 km por hora. Então, eu fico impressionado. Não, a Bíblia já dizia isso, olha. E há muitas outras coisas. Mas, mais uma vez, a Bíblia se preocupava, ela deixou a física em nossas mãos, Deus deixou a química em nossas mãos. Olha, aprenda aí, vai lá, começa a estudar e vocês vão descobrir mais ainda desse Deus maravilhoso. Que maravilha. Bem, doutor, muito obrigado
outra vez pelas suas observações interessantes, e eu sei que os telespectadores estão gostando muito desses programas e espero em breve tê-lo junto conosco mais uma vez. Vai ser um prazer. Vamos terminar nosso programa com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, como nós te agradecemos por tudo, pelos milagres que o Senhor faz diariamente. Ao nós lermos estes textos aqui e ver a ordem, essas leis, tudo que o Senhor contém aqui na Bíblia, para mostrar para nós que esta é a palavra, que esta é a tua palavra, que aqui contém verdade. Deus, nossa oração hoje é que todo telespectador possa abrir a sua Bíblia e lê-la, estudá-la, e lá encontrar um Deus misericordioso, um Deus de amor. Esteja com cada pessoa ouvindo a minha voz hoje. Nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, doutor Montenegro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você está muito ocupado, mas você faz o esforço para estar aqui conosco. Nós apreciamos isso muito. Muito obrigado. Nada. O nosso amigo telespectador, o programa que acabaram de assistir pode ser revisto no nosso website www.estaescrito.ca. Lá podem encontrar todos os programas do Está Escrito na língua portuguesa. Espero que possam visitá-lo e fazer uso desse recurso. Bem, até a próxima semana. Eu prometo estar aqui mais uma vez com mais um programa do Está Escrito, mesmo horário, mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.